Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a Hortência pelo convite e acho que é mais que um prazer, uma obrigação tentar colaborar com essa discussão. Na verdade, antes só de começar minha fala, eu só quero dar um pitaco. Assim, eu acho que essa questão que o professor Angelo Serpa traz, da questão da delimitação dos bairros e das prefeituras dos bairros, é uma coisa importante. Eu tinha destacado isso aqui, é bom que eu vou dar um risco aqui, mas o que eu acho que é importante remarcar é que dentre os vários retrocessos dessa minuta de lei, a questão das prefeituras de bairro, ela se revela uma grande fraude, porque até o sistema anterior, que era da administração regional, né, que ele já era complicado, ele já não dava conta da diversidade de bairros da cidade de Salvador, ele tem um pouco mais de coerência e ele apresenta uma proposta de divisão regional menos pior do que o que está se propondo agora e de uma forma bem falaciosa, porque chama prefeitura bairro, mas na verdade, como o professor já desmascarou, cada demarcação de prefeitura abrange dezenas e dezenas e no fim, né, não se tem de fato uma gestão que dê conta da diversidade territorial da cidade. Mas agora entrando assim no tipo de contribuição que eu queria trazer para essa oficina, eu queria um pouco fazer um caminho diferente dos professores que me antecederam, porque eu acho também que às vezes a forma como essa discussão está acontecendo em Salvador há muito tempo, ela nos coloca refém, né, dessa forma complicada de se fazer planejamento. Estou dizendo isso assim, o tempo que a gente tem que ler essas 500 páginas, porque são 250 do texto da lei, fora as 500 do relatório de tendências da cidade, mais um tanto quanto do outro relatório de proposições, e que você aperta e não sai nada, porque, enfim, é péssima a qualidade técnica, é um documento que ele não expressa, porque também não existiu o processo de participação, né? E aí eu acho que às vezes a gente fica se desviando da questão fundamental, que é a discussão da cidade, né? Eu acho que a gente cai numa grande, e eu acho que isso é proposital, uma grande armadilha, que é o tempo que a gente tem que perder para ler esses produtos de péssima qualidade, e é um tempo que a gente poderia estar utilizando para fazer um debate, né, mais comprometido, né, com a cidade, com os seus moradores. Então eu estou um pouco cansada e assim, eu tenho, principalmente na primeira fase, eu fiz uma contribuição, fiz um estudo dedicado, mas sinceramente eu acho que o que a gente tem que fazer hoje é tentar, a partir dos nossos espaços de atuação, ajudar a fomentar uma grande discussão da cidade para além desse plano diretor. E eu acho que a gente tem que começar a ter claro também o esgotamento desse tipo de instrumento, assim como hoje a gente já tem claro, por exemplo, o esgotamento dos conselhos, né, como espaços de participação. Não que a gente condene esses espaços, óbvio que não, mas a gente sabe que eles têm limites muito grandes, né, e que você precisa pensar em outros mecanismos e atuar em outros mecanismos e outras formas de colocar as demandas da população que não são apenas esses espaços institucionalizados já aí, muito aparelhados, né, pela lógica populista, né, que impera aí na máquina de governo, e não só do governo municipal, mas também no governo das três esferas. E eu também quero trazer a discussão da cidade para colocar isso. Na verdade, Salvador, o professor Eleodoro está ali, né? O professor Eleodoro tem um texto muito interessante que ele fala para a gente dos 50 anos em que Salvador transgride a sua legislação urbanística, mas eu vou me dedicar aqui a um período que eu acho que é decisivo da nossa história mais recente, que é pelo menos desde 2004, quando do plano diretor na gestão de Embaçaí. A partir de Embaçaí, eu acho que a gente tem efetivamente um marco no sentido de que a gente vai ter cada vez mais planos diretores que são colocados de uma forma em que é deixado de lado qualquer embasamento técnico que justifique a permissividade dos coeficientes de aproveitamento, dos índices urbanísticos que são propostos, e a gente começa a ter esse instrumento, né, que deveria ser, como diz a Constituição, do ponto de vista ideal, devia ser o principal instrumento de desenvolvimento da política urbana, o principal instrumento que orientaria a expansão dos municípios, mas a gente começa a ter aí uma instrumentalização voltada para atender
de certos agentes aqui em Salvador. Esses agentes hegemônicos são, sobretudo, empresas imobiliárias, né, nesse período mais recente, e, de fato, Embaçaí estabelece esse marco e a coisa só vem piorando nos sucessivos planos. Mas, assim, tem uma outra característica, né, que é uma questão de que a gente tem esses agentes, né, essas empresas e outros grandes e outras corporações que atuam na cidade, que têm uma relação que, na verdade, interfere mais na decisão das ações do Estado do que a maior parte da sua população, né, e das demandas que deveriam ser prioritárias. Eles têm uma atuação que, assim, eles não estão muito preocupados com que instrumento legal se está tratando. Fernanda está ali, né, e a gente tem algumas discussões sobre isso. Na verdade, a gente tem um processo de legislação que é completamente fragmentado, né? O que tiver na bola da vez, onde for possível, enxertar um artigozinho numa negociação que não é pública, né, mas que vai aparecer aí nas emendas legislativas, que vai aparecer aí num conteúdo de lei que não foi discutido em nenhuma audiência pública. Isso é qualquer oportunidade de elaboração de um marco legal, seja decreto, tem ou não tem a ver com o plano diretor, essa coisa aparece, né? É por aí, por exemplo, que apareceu ainda na gestão de João Henrique aquele PDD da Copa, que não era plano diretor, mas alterava o plano diretor, e a gente sabe que aquela alteração não poderia ser feita, e foi uma das legislações que foi extinta com o processo da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente tem, na verdade, um grande Frankenstein nesse sentido, de que é uma legislação completamente esgarçada. A gente tem esse processo, né, que eu estou falando, que tem esse marco de 2004, passa por João Henrique e chega em ACM Neto. Em ACM Neto, ele é estilizado, né, porque o ACM Neto realmente ele tem estilo próprio, mas essa coisa aprofundada. Mas qual é a grande marca do atual prefeito da cidade? O atual prefeito da cidade, ele é muito bom na comunicação, né? Então ele tem uma grande campanha de marketing na comunicação, na herança lá, na relação com as empresas de comunicação do Estado, tudo isso que a gente já sabe. E aí, o prefeito, ele faz uma grande campanha de comunicação. Não, nós agora vamos sair desse processo, né, de organização da cidade que é caótico e vamos finalmente ter um plano de longo prazo. Então, em 2014, a Semineto lança o Salvador 500, né, e o discurso oficial é esse. Vamos construir um planejamento de longo prazo, em várias escalas. Ele é metropolitano, ele também é municipal. E ele também vai dar conta de demandas emergenciais. E ele é participativo. Pois é, eu acho que mais do que isso, Ângela, enquanto ele fala isso, o verdadeiro planejamento, ele está acontecendo em outras esferas, passando por outras legislações. Por exemplo, a legislação que desafetou aí, né, mais de 50 imóveis municipais. Então, do ponto de vista assim, das condições, da base social, territorial e técnica, para você pensar na expansão da cidade, por exemplo, um município que tem como responsabilidade oferecer serviços essenciais, um município que deveria ordenar o processo de ocupação e tem uma responsabilidade prioritária com as redes de infraestrutura e os equipamentos e as redes de equipamentos públicos. Essa base de planejamento que tem que pensar as demandas do presente e do futuro, ela só é possível de ser pensada se você pensa na questão da destinação de espaços. E aí o patrimônio municipal, ele tem um papel decisivo e parte significativa desse patrimônio municipal, ele disponibilizado para alienação via leilão. E vamos olhar lá, porque algumas coisas a gente consegue acompanhar pela internet, outras não, né? Mas é só abrir os editais de licitação e ver quem é que tem comprado esses imóveis, né? Sobretudo empresas imobiliárias. Então acho que a gente tem que começar a desconstruir essas questões, e essas questões não aparecem nesse plano, né? Aí que eu digo que eu acho que às vezes o plano distrai um pouco a gente, né? E que eu tô... Aparece. Sim, você tem razão. Eu vou chegar assim, o método do plano é o seguinte, o plano ele é um plano seletivo, né? Ele é um plano seletivo, ele cabe, às vezes aparece, se você assim ficar, porque como são 250 páginas, se você ficar lá na leitura das diretrizes,
diretrizes e dos princípios, você vai pensar até que ele é um plano politicamente correto, porque você tem lá a afirmação do direito à cidade, apesar que esse plano tinha uma coisa escandalosa, que era dizer que a função social da propriedade era o direito de propriedade, mas isso era tão inconcebível em qualquer tese jurídica, que na minuta isso eles tiraram, né? Porque tá na Constituição, mas estava assim na minuta, você viu a primeira? A função social da propriedade é igual ao direito de propriedade, ou seja, só tem lugar na cidade de Salvador quem tem propriedade. Veja, Salvador é uma cidade que a gente sabe onde 70% de sua população é informal. Então eu estou um pouco assim, fugindo, né? Eu vou chegar lá nos instrumentos, mas porque também tem pouca coisa para falar, viu, Hortência, dos instrumentos, porque a maioria deles seguem não regulamentados, pouca coisa para falar nesse sentido, né? De avanço quase não são demarcados, a não ser as operações urbanas consorciadas, que o professor falou. Acho que a gente podia mostrar o mapa já para fazer essa ligação. Como é o nome do nosso amigo? Acho que é o terceiro. Não é esse não. Ele está na ordem errada, então é o primeiro. É o primeiro que está aparecendo aqui. Vejam. Não, tem umas coisas assim, né? De ciência. É esse aí. Para aí. Parou. Aí está o plano diretor. Isso aqui. Ó, então, fazer um link, mas assim, tentando permear essa discussão com essa discussão da cidade que tem que ser mais ampla, né? Então, a gente tem 3 operações demarcadas, essa da Orla Atlântica, a do Centro Histórico e a da Ribeira Península Capaz de Plana. A operação urbana consorciada, ela tem sido utilizada na experiência recente brasileira de uma forma desastrosa. Na verdade, as poucas experiências que a gente tem são experiências que propuseram, né, essa possibilidade da parceria público-privada, né, na implantação de alguns projetos, e aí a operação urbana consorciada demarca uma área, né, para um tipo de projeto. São Paulo usou muito, então, para fazer sistema viário, alguns empreendimentos imobiliários, e sempre com aquela conversinha fiada de que vamos fazer parceria público-privada e vai ter contrapartida para a população. Na maior parte, 99% das experiências, não tem contrapartida, né? De fato, são áreas de exceção, onde o mercado consegue estabelecer parâmetros de ocupação mais permissíveis do que os parâmetros ordinários da legislação e segue sem contrapartida. Mas qual é a questão de Salvador, que é um escândalo? A questão de Salvador é que enquanto as operações urbanas consorciadas na experiência do Brasil, e veja, São Paulo, onde está ali, né, grandes forças econômicas, né, o centro financeiro do país, etc., são operações que demarcaram um projeto, era uma escala de projeto, era um sistema viário, era um empreendimento imobiliário e já era complicado, como a gente está colocando. Nesse caso, são demarcados dezenas de bairros, né? Dezenas de bairros, né? Aqui, parte do subúrbio ferroviário, Ribeira, são dezenas em cada uma delas. Aqui o centro, essa poligonal da operação urbana consorciada do Centro Histórico, ela pega quase todos os bairros do Centro Antigo, aqui pega Boca do Rio, Pituaçu, Patamar. E aí, esse é o escândalo, né? É você demarcar um pedaço da cidade com milhares de habitantes e você dizer que aquela ali vai ser uma área que vai ter um projeto implantado por uma empresa. Isso fala nos moldes do que a operação urbana consorciada tem sido implementada hoje no Brasil, né? E aí, esse é o grande... Eu acho importante você estar falando, porque eu acho que quando a gente fala disso, o PL também ele pode simplesmente estar antecipando núcleos futuros. Ou alguém duvida que esses terrenos todos aí já não estão sendo comprados e vendidos? Alguém se lembra da construção da paralela, do que aconteceu por lá? Pois é a mesma história, gente. Igualzinho. Só que eu acho que o mais grave, Ângela, é que são áreas ocupadas historicamente. Você bem sabe disso. Eu acho que essa é a grande diferença. Enquanto a construção civil, né, nos anos 70, ela atuava sobretudo em terrenos vazios, a gente tem uma mudança hoje de paradigma, a gente tem uma atuação em áreas ocupadas, a maior parte de populações vulneráveis. Basta ver lá o caso, né,
subúrbio ferroviário, Península Itapajipana, aqui no Centro Histórico também, né? Bairros como 2 de Julho. Aqui na da Orla Atlântica tem a Boca do Rio, então você tem territórios de grupos vulneráveis que estão ameaçados por essa lógica, porque é óbvio que essas operações elas colocam elas pretendem esse escândalo de uma modificação do tecido preexistente através de uma inovação com empreendimentos, né, imobiliários que são voltados para um público de altíssima renda, então processos de expulsão econômica, despejo econômico, a chamada gentrificação que está na moda, né, mas que ela acontece mesmo ou é tendencial. Aí eu acho que tem só uma ponderação que a gente está num período de crise econômica internacional, essas coisas estão um pouco assim, não adormecidas, mas eles estão mais receosos, mas você tem razão quando você diz que o processo de aquisição de imóveis está acontecendo. Então, efetivamente, né, no sentido de que esses agentes eles detêm a propriedade, na hora que eles quiserem instaurar esse uso, essa ameaça está colocada, mesmo que ela não tenha ainda se dado de fato, e espero que se dará, porque são áreas populosas, eu acho que nesse caso a gente vai ter, espero que tenha uma reação aí popular a essas ameaças, né? Acho que essa discussão ela acaba sendo muito hermética, aí eu acho que também a universidade, nós, técnicos, a gente tem que fazer uma autocrítica também, né? Porque eu acho que a gente consegue dialogar muito pouco, né? A gente fica muito ainda dentro dos nossos jargões, eu acho que a universidade precisa continuar fazendo sua pesquisa, mas precisa fazer mais extensão para... Estou falando isso numa perspectiva até assim de... inclusive eu faço extensão, pesquisa, numa estratégia de... estou falando para o conjunto, né? Mas eu acho no sentido da gente mesmo tentar ajudar a desmistificar, não que nós sejamos donos de nenhuma verdade, pelo contrário, a gente sempre está aprendendo muito com esses espaços populares, mas no sentido de fazer essa troca, né? E de desconstruir aí essa linguagem. Acho também que esses conteúdos eles acabam não chegando, porque diferente de políticas mais consolidadas, como educação, saúde, que tem fundo, como a Angela falou, etc., a política urbana é algo que nunca chegou para a maior parte da população, né? A gente tem um processo aí de uma urbanização desigual, seletiva, que nunca chegou. Então, assim, o que é plano diretor? É por isso que eu acho que também a coisa não pega, porque não se acredita muito nisso, né? A urbanização ali, a conta-gotas, na lógica populista, que alimentam aí, né, muitas candidaturas de vereadores, é o que acontece, né? E se tornar refém desse processo, então acho que são coisas que precisam ser desconstruídas. Então, assim, isso acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, que é um debate da cidade e de perceber o esgotamento disso para ver se a gente vai construindo coletivamente o que fazer, enfim, sem ficar paralisado, mas também sem ingenuidades, né? Acho que, especificamente em relação ao conteúdo, Hortência, só para te responder sobre os instrumentos, o que acontece? Acho que primeiro tem que ser tocado uma coisa fundamental. Essa minuta ela tem uma inovação que é uma inovação complicada. Não tem zoneamento, né? O que é o zoneamento? O zoneamento é uma divisão espacial da cidade, né? Que, na verdade, deveria respeitar as especificidades, assim como tem que se respeitar as especificidades e as singularidades dos bairros, né, que formam Salvador. Para além dos bairros, tem um tipo de especificidade territorial que é relacionada, né, mesmo à disposição de usos e ocupações. E aí, essa distribuição em zonas do território municipal, elas teriam que corresponder a parâmetros urbanísticos de uso e de ocupação que fossem adequados do ponto de vista ambiental. Então, se a gente está tratando de um espaço de Salvador, que é uma área sensível, né? Ele tem que ter um parâmetro de manejo sustentável, de uso e ocupação, né, que tenha maior permeabilidade. Se a gente está tratando de uma região no centro histórico de Salvador, você tem outra tipologia, né? Você também não pode aí permitir uma descaracterização com verticalização, várias questões, mas no fim você vai estar lidando com critérios que dão conta do que é chamado suporte ambiental e também da capacidade instalada e da projeção futura de infraestrutura, né? Então essas seriam as duas questões que deviam nortear. E é fundamental o zoneamento, quer dizer, em cada lugar
quais são essas características e que tipo de ocupação a gente quer em cada lugar. E simplesmente, pela primeira vez na história desse planejamento de Salvador, não tem zoneamento. O que isso significa? Significa que a gente está dando um cheque, se essa lei for aprovada desse jeito, o prefeito, o executivo, ele está dizendo, não, a gente vai definir isso na LOUS. Aí a gente está dando, na verdade, um cheque em branco para que essas zonas sejam definidas da forma mais arbitrária possível, né? Você tem até as tipologias de zonas, são 12 e são 34 que eles chamam de subzonas, né? Mas você não tem isso demarcado em mapa. E aí entro na outra questão, isso tudo vai ter uma relação com os instrumentos, que é, assim, do ponto de vista assim, do limite, do potencial construtivo, que é uma coisa que é perseguida por essas empresas, que elas sim vêm participando desse planejamento, o coeficiente de aproveitamento, né, que é essa relação entre área construída e área do terreno, e que vai indicar esse limite do potencial construtivo, ele é uma coisa importante. Então, por exemplo, se a gente... se bem que eu também não acho um público... Nesse sentido, eu queria que fosse um público mais diverso, mas eu estou vendo que é um público de colegas aqui. Não precisa detalhar essas coisas. Então tá, vamos lá. O coeficiente de aproveitamento ele vai ser essa relação. Então, por exemplo, se a gente tem um coeficiente de aproveitamento 2, significa se a gente tem um terreno, por exemplo, de 100 metros quadrados, o máximo de área construída que ele pode chegar é 200 metros quadrados, né? Então, só para vocês entenderem essa relação. O que acontece? O Estatuto da Cidade definiu que você tem o coeficiente básico, né, que deveria ser definido para cada zona, mas ele prevê a possibilidade, em caráter excepcional, de um coeficiente máximo de aproveitamento. Mas é em caráter muito excepcional. É como se, de fato, o que regulasse a cidade fosse o coeficiente de aproveitamento básico e o máximo fosse em situações onde isso não comprometesse essa capacidade de suporte ambiental de infraestrutura. E aí, nessas situações muito singulares e específicas, você poderia utilizar instrumentos como a outorga onerosa ou também a transferência do direito de construir. O que acontece? Em todas as macro-áreas, porque não tem zonas... Aí, deixa eu voltar, eu tenho um aparelhinho aqui. Eu não estou conseguindo passar aqui, então... Não? Essas são as macrozonas, você tem, na verdade, essas são as macroáreas. Você tem duas macrozonas, duas grandes macrozonas, que é a macrozona de ocupação urbana e a macrozona de proteção e conservação ambiental. A de ocupação urbana é dividida em 5 tipologias e a de conservação ambiental em 2. E aí, o máximo que você tem de delimitação territorial de Salvador é isso por macroáreas. Mas imagine essa macroárea aqui, a quantidade de bairros e de diferentes espaços que ela abrange, né? No fim, essa forma daí oculta, de fato, como é aquela realidade em termos de território, de quem vive, de quem são seus grupos, de quem são seus moradores, de quais são suas demandas por equipamentos, redes de infraestrutura, etc. Então, é muito complicado, não tem como você trabalhar parâmetros nessa escala, entendeu? E isso também não é proposital. E aí, o que acontece? Esse coeficiente de aproveitamento máximo que devia ser, sei lá, em alguns terrenos, quem sabe, para usar a outorga onerosa, ele é permitido em todas as macroáreas. Inclusive na de conservação ambiental, mas aí, nesse caso, ele seria a área doadora de Transcom. Menos mal, né? Que aí seriam proprietários que podem transferir o potencial construtivo para outro lugar. Mas isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Você está dizendo que você vai ultrapassar o potencial. E esse potencial básico, ninguém tem segurança do que ele é, porque não tem estudos. Os relatórios que foram produzidos, eles não produziram estudos sobre critérios para definição dos coeficientes de aproveitamento. Até porque isso teria que estar relacionado com as zonas, e não tem zona. Então, esse é um grande escândalo que precisa ser denunciado nesse caso, né? E aí, na verdade, você está abrindo o espaço de Salvador para uma ocupação devastadora pelo mercado, e é uma grande bomba atômica, nem tiro no pé, né? Bomba atômica
na cidade, porque também isso é uma completa descaracterização do patrimônio, enfim, é um escândalo ambiental, não dá nem para dimensionar, né, a catástrofe que isso é nas diversas dimensões sociais, econômicas, políticas, ambientais. Isso é muito grave, né? Mas é assim que está colocado. E acho que as pessoas têm que ter atenção com isso. E aí, a questão dos instrumentos, da mesma forma, os instrumentos, o Estatuto da Cidade avançou, a gente tem instrumentos de regularização fundiária, né? A prefeitura está dizendo, mas nós demarcamos 200 leis, mais do que 117 de Ângela, quando ela era secretária de habitação, veja como nós somos legais, etc, etc, etc. Essas leis não têm correspondência nenhuma com outros instrumentos da política urbana, não estão articulados a políticas setoriais. A política de habitação, Ângela, eu acho que é um retrocesso. É um retrocesso, realmente. O outro plano de João Henrique, ele também era seletivo, permissivo. A política de habitação ficou lá intocável, nunca foi operacionalizada, né? Apesar dela ser avançada, mas eles conseguem piorar, né? Por exemplo, no atual plano diretor, você pode demarcar as leis em imóveis subutilizados. Nessa, sutilmente, mas sutilmente isso é retirado, entendeu? Na categorização das leis. Eu acho muito complicado também aquele limite. Depois a gente discute esse texto lá, mas Pois é. Mas é no terreno, não são nos imóveis. Enfim, é um mar infindável de problema. E aí eu acho também que, não sei, às vezes a gente está discutindo em cima de uma coisa que não tem base nenhuma. Não tem base técnica, não tem base social, não teve processo de participação. Eu realmente acho que a gente está num momento de impasse, de crise, né? Mas eu acho que esses momentos são importantes para a gente tentar pensar no que se fazer. Acho que também tem algumas desconstruções, outra coisa que acontece, que eu acho que é importante também de ser colocada, é que são perdidos cerca de 3.000 hectares de áreas que antes estavam enquadradas como macrozonas de proteção e conservação ambiental e que elas desaparecem. Isso é importante. E aí, isso some, e aí Fernando Teixeira, em audiência, ele falou, não, é porque agora a gente reconheceu as áreas ocupadas, como se a gente não tivesse categoria para tratar disso, né? Tem aí a política ambiental, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente pode tratar isso em termos de parâmetros de manejo sustentável via APA, e fora que, se você tem essa perspectiva de coeficiente de aproveitamento máximo, né, nas áreas de ocupação urbana, quando isso está na vizinhança de uma área de proteção, isso é muito mais ameaçador do ponto de vista da indução de ocupação e degradação desses espaços do que outra coisa. Então, além de estar reduzindo, né, o fato de você ampliar um tipo de ocupação urbana que tem o limite ao céu, né? Ele é muito mais ameaçador ambientalmente também, né? Então seria também uma verdadeira catástrofe nesse sentido. Só para concluir, eu acho que tem algumas questões que têm que ser pensadas. Do ponto de vista também do entendimento do que é a expansão, né? A expansão, ela não é só uma expansão em termos de necessidades de abertura de novos loteamentos. É óbvio que na perspectiva de futuro isso tem que ser pensado, mas essas mudanças elas estão pensadas aí para lotes remanescentes de loteamentos anteriores, sobretudo, né? Então, esse mercado imobiliário, ele não está atuando, ele atua na região metropolitana, mas Salvador continua sendo um grande filé, né? Então, se a gente pega aí os alvarás de construção da última década, a gente vai perceber que mais de 50% dessa produção vem de empresas imobiliárias. A produção do Estado, município, União, não chega a 4%. Né? Então, a gente realmente tem um ambiente construído nos últimos 10 anos que é hegemonizado por empresas imobiliárias a partir de mecanismos como essa atuação da Prefeitura, mas não só ela, né? Você também tem aí a União, com políticas de financiamento imobiliário, né, voltadas para o mercado, não só Minha Casa Minha Vida é um pedaço muito pequeno, mas o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, né, que quase ninguém fala, que é no sistema financeiro, que é via banco privado, que é com recursos de depósitos de poupança, mas que a maior parte dos investimentos é uma produção
de luxo, né? Então, na verdade, a grande produção imobiliária, ela vem mais por aí do que Minha Casa Minha Vida. O Estado, a concessão de áreas da União, né? Seja a Praça de Ondina, para o Camarote, então você tem aí um Estado que ele atua nas suas diversas escalas, e aí isso também é para desmistificar esse bavi, né? Esse bavi, a prefeitura não, assim, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, a gente tem, né, essa atuação aí pró-empresas e contra os direitos da população em todos os níveis de governo. E a gente precisa rever como é que a gente se coloca em relação a isso. Bom, eu já falei demais, mas estou bem interessada em continuar conversando aí e saber também o que, é que vocês estão pensando sobre isso. Obrigada.